Como você pode rastrear as vendas do seu e-commerce com parâmetros do UTM, entender de onde que veio aquelas vendas e otimizar os canais que estão trazendo os melhores resultados. Sou Bruno Pavan, consultor especialista em e-commerce. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Pulse E-Commerce. Constantemente a gente está colocando vídeos, toda semana na verdade, acima da média que você encontra aqui na plataforma. Então, se esse conteúdo for relevante para você e ajudar você a atingir os seus objetivos, a ter resultados melhores, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e acompanha os nossos conteúdos aí. Toda semana a gente está colocando materiais aqui no canal. Se você está vendo esse conteúdo, provavelmente você já tem uma noção do que é Google Analytics, do que é UTM, tá? Mas vou dar uma breve contextualizada rápida aqui, caso você precise reforçar isso, né? Então, o Google Analytics é a ferramenta de análise de sites do Google, onde tem dados que ele coleta do site, de navegação, de experiência, através de eventos, né? Então, a gente tem muitos dados dentro do Google Analytics e a gente usa ele para fazer essas análises de como é que está a experiência de compra, de onde que veio as pessoas que acessaram o site. Enfim, a gente usa ele para fazer toda essa análise do que acontece dentro do site, né? Então, é muito importante que para você mensurar resultados no Google Analytics, ele também esteja devidamente configurado. Se o Google Analytics estiver errado, de nada adianta as UTMs ali estiverem corretas, porque o dado vai chegar errado para ele. Então, a coleta de dados que o GA faz, ela tem que estar bem configurada e funcionando corretamente para refletir o máximo da realidade dentro dos dados que a gente for ter dentro da plataforma, né? Então, ele já tem algumas limitações. Se a gente configurar errado, a gente está matando ali a chance de ter uma análise bem mais precisa. Então é importante que o seu GA4 esteja configurado corretamente, tá? Isso é um pré-requisito aí para que você use UTMs e consiga ter depois a mensuração correta desses resultados que vierem através das UTMs. Mas afinal, o que são as UTMs? São parâmetros que vão lá na URL que a pessoa acessou através de um anúncio, através de algum site, de algum link que está sendo vinculado a algum canal, e aí esses parâmetros eles mostram da onde que veio essa pessoa. São vários parâmetros ali que a gente combina que vão dizer qual foi o canal, qual a origem, o tipo da campanha que trouxe aquela pessoa, entre outras variáveis. Mas os três principais para o GA4 são esses três, tá? É a origem, a mídia e a campanha que trouxe aquela origem mídia para dentro do site, tá? Aquele tráfego que entrou no e-commerce, beleza? Então, os parâmetros do UTM são como rastreadores, eles são os X9 ali, que dizem de onde veio exatamente aquele tráfego que está acessando o site. Na prática, alguns canais não precisam de UTM, tá? Por exemplo, o Google Ads, ele automaticamente tem a UTM dele, os acessos direto, o Google Orgânico, então alguns canais automaticamente já têm a UTM dentro do Google Analytics. Quais canais você tem que usar UTM? Meta Ads, apesar de ter algum traqueamento hoje através ali da integração do Meta com o GA4, é importante que você use UTMs próprias ali, configure UTMs nas campanhas, beleza? Porque você tem uma mensuração bem precisa lá no GA sobre como é que está o resultado das campanhas dentro do site, tá? Então, Meta Ads é importante colocar UTM, rede social, links da bio, links de influencer. Então, se você fazer uma parceria com o influencer e ele divulgar diretamente o seu site na postagem que ele fazer, é importante que aquela divulgação tenha um link com o UTM para que depois possa ser mensurado quanto tráfego, quanto resultado veio daquele influencer, daquela divulgação, beleza? Então, esses canais externos que não são diretamente do Google, geralmente você vai ter que usar o UTM. CRM também, muito importante, vai fazer um e-mail marketing, um disparo via WhatsApp, é legal você utilizar UTMs nesses tipos de campanha para que depois tenha exatamente o resultado ali no GA4 para ser visualizado e mensurado, beleza? Agora a gente vai vir aqui para a tela para fazer uma análise bem prática de como é que funciona as UTMs e você conseguir visualizar e entender como mensurar isso dentro do Google Analytics, beleza? Então eu estou aqui dentro da ferramenta do próprio Google, tá? Que é o GADevTools, tá? É o UTM Builder, que a gente chama. Eu vou deixar inclusive o link dele aqui na descrição para você poder acessar. É muito simples, você vai ver que é muito de boa criar um parâmetro de UTM aqui, tá? E também a gente tem o Google Analytics aberto, que é essa tela aqui. Qual que é o
principal relatório que a gente olha UTMs. Dentro de relatórios, aquisição de tráfego sessões, tá? Aqui é onde a gente vai ter a visualização de origem mídia, beleza? Aqui a gente vai conseguir visualizar da onde que está vindo esse tráfego e os parâmetros do UTM que populam esse relatório. Então é muito importante utilizar o UTM para que esse relatório aqui esteja refletindo os dados corretos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu estou dentro da conta demo do Google, tá? Só para usar de exemplo. Então, por exemplo, o Google CPC, que está aparecendo aqui na linha 3, ele é um parâmetro automático, que o próprio Google tagueou. Google orgânico, acesso direto, isso aqui não foi UTMs diretamente que foram criadas. O próprio Google já identifica isso através de outras formas de traqueamento e parametrização, tá? Que vão dentro do próprio evento ali de acesso, principalmente o evento Session Start, quando uma sessão é iniciada. Então, eu posso traquear sem ser por UTM? Posso. São formas um pouco mais avançadas, mas aí é assunto para um outro vídeo, beleza? Aqui para UTMs a gente vai ver que dá para fazer também. Por exemplo, a linha 5. Aqui está aparecendo Newsletter November 2024 /e-mail. Ou seja, essa UTM aqui, como é que ela está configurada? Vamos lá. Vamos entender aqui, por exemplo, pela própria ferramenta do UTM Builder. Então eu coloquei aqui o site da minha empresa, tá? Primeiro cara que a gente vai usar, ó, e tem um asterisco inclusive aqui, porque ele é muito importante, ele é praticamente obrigatório dentro de um parâmetro do UTM, que é o Campaign Source. Então o Campaign Source, ele é o UTM Source ali, né? Que ele reflete o que? A origem do tráfego. Então se a gente está aqui no GA4 vendo Newsletter November 2024, isso aqui é a origem, tá? Então olha aqui no título, a origem / mídia. Então tudo que eu tiver antes da barra é a origem, o que eu tiver depois da barra é a mídia, beleza? Bem simples aqui, então a lógica. Então a origem, ele é o UTM Source, que a gente viu lá no HDevTools, né? Então, se eu for criar o UTM Source aqui, como é que vai ficar? Se eu fazer exatamente como está aparecendo lá no relatório. Campaign Source Newsletter November 2024. Campaign Medium, a gente já sabe que é o que vem depois da barra, né? Nesse caso é só o e-mail aqui. E o Campaign Name, esse aqui a gente também usa, só que ele aparece em outro relatório. Tá? Nesse relatório que a gente está vendo aqui é só Source Medium. Então se eu quiser ver, por exemplo, o Campaign Name, eu vou ter que entrar aqui em campanha da sessão. Aí já é um outro relatório, uma outra informação, mas é muito importante que você preencha. Por exemplo, uma campanha lá de Meta Ads, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui do UTM para Meta também. Então, digamos que fosse essa aqui a Campaign Name, tá? Novembro 2024. Provavelmente é, né? Tá muito perto aí do Newsletter November, e aí a campanha foi Holiday Gifts versão 1, novembro 2024. Então eu coloquei aqui os parâmetros que eu quero em cada campo, ele automaticamente aqui embaixo criou o link com esses parâmetros do UTM. E aí o que eu faço? Eu copio esse link e coloco lá na minha campanha, compartilho para o influencer, olha, esse aqui é o link que tu vai divulgar. Esse link eu coloco diretamente lá numa campanha de tráfego do Meta. Então, através desse cara que eu consigo metrificar e depois vai aparecer dessa forma aqui no Google Analytics. Então vai ficar muito mais organizado e claro o relatório. Se você entendeu o parâmetro do UTM que foi criado, você depois vai saber exatamente onde olhar as informações aqui no GA4. Então é muito importante que você configure correto ali o parâmetro para que o relatório reflita exatamente depois as informações que você quer. Se você configurar errado, vai vir errado aqui no relatório, tá? Então é muito importante que você deixe bem configuradinho, beleza? Vamos fazer um outro exemplo? Digamos que eu fosse criar aqui, eu vou apagar ele. Vamos fazer os parâmetros para uma campanha lá do Meta Ads. Então, vou criar uma campanha do Meta, especificamente de aquisição para um público feminino. Então, eu vou fazer uma campanha de aquisição público feminino do produto, sei lá, camiseta preta. Então,
Público feminino, camiseta preta é a minha campanha. Como é que vai funcionar então? Eu vou ter o link do site aqui. O Campaign Source eu posso colocar Meta, se eu quiser. Eu posso colocar Facebook, que era o antigo nome, né, da plataforma. Eu posso botar aqui o identificador que eu quiser. Tá? Eu geralmente uso Facebook. Tá? Esse é um parâmetro que a gente faz aqui internamente nos nossos clientes. Campaign Medium, o próprio Google já diz aqui embaixo, ó, se ele é e-mail, se ele é banner, se ele é CPC. Nesse caso, quando é campanha paga, tem que ser CPC. Então, vai ser Facebook CPC e o Campaign Name, eu vou colocar aqui exatamente o que eu estou querendo anunciar, que é uma campanha de aquisição. Não coloca C cedilha, não coloca acento, tá? Não usa caracteres especiais. E o espaço, sempre usa um underline, tá? Porque o espaço, ele às vezes pode dar problema aqui no UTM, ele não pega. Então usa um underline se for usar espaço. Vai ser aquisição, público feminino, camiseta preta. Essa aqui é a minha campanha, né? Então é exatamente o que eu estou divulgando ali. Facebook CPC, aquisição feminino, camiseta preta. Copio a URL e jogo lá no anúncio. Consequentemente, aqui no Analytics depois, eu vou ver. Vou usar aqui de exemplo onde está o Google CPC, né? Vai estar Facebook/CPC. E se eu quiser ver exatamente essa campanha, eu posso vir aqui em campanha da seção e depois olhar ela isoladamente aqui. Porque nessa informação aqui, onde está Google CPC, Meta CPC, Facebook CPC, eu tenho tudo que é daquele canal, né? Do tráfego pago do Google, do tráfego pago do Meta. Eu não tenho específico por campanha. Então, se eu quiser destrinchar por campanha, eu tenho que trocar aqui a visualização para a campanha da seção. Beleza? Esses são os 3 parâmetros mais importantes e que você vai usar aqui no dia a dia, para sempre no Google Analytics. É muito importante que isso esteja organizado. É bem comum a gente pegar e-commerces que não tem os parâmetros padronizados ou tá uma bagunça. Às vezes a agência faz lá de um jeito, aí trocou de agência, já faz de outro jeito. Então é legal que você, se você é dono do próprio e-commerce, né, cria um padrão, chega pra gente e diz, ó, esse aqui é o padrão do tema que a gente usa, te vire aí, usa dessa forma, porque senão fica sempre mudando, bagunçando, e é muito comum a gente ver sendo usado às vezes até da forma errada. Não explorar ao máximo como a gente viu aqui, que dá para ver origem mídia bem certinho numa única linha, organizado, e a campanha lá também bem direcionada para o que eu estou anunciando, beleza? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Se foi relevante, fez sentido, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, qualquer dúvida também comenta aí, a gente está sempre tirando dúvida do pessoal e a gente se vê num próximo vídeo aí no nosso canal. Muito obrigado, valeu!